Antes de começar o vídeo, como vocês podem ver, sim, mudou um pouquinho aqui o formato do canal. Ai, mas Dani, por que mudou que não sei o que e blá blá blá? Basicamente eu reparei que os vídeos aqui não estavam passando muito as mesmas visualizações, digamos assim. Eu pensei muito que fosse devido ao formato do vídeo, então meio que esse aqui é um vídeo teste e vocês levem como vocês quiserem. A única coisa que eu preciso é saber de vocês, se vocês vão gostar ou não. Mas então, eu preciso que você assista até o final. Até porque o vídeo é sobre Chainsaw Man, sim, exatamente, essa obra de arte maravilhosa. A única coisa que eu me pergunto é como que o Fujimoto teve que trabalhar justamente na boom da Ioro. Tipo, sério, ele tá lá todo ferrado, cheio de trabalho, sozinho desenhando. Mas enfim, né, até que é uma boa obra de arte. Mas agora indo pro tema do vídeo, que é o mais importante, é uma coisa que tem chamado a atenção pra caramba nos últimos capítulos, que é basicamente os demônios primordiais. Da senilidade indo direto ao ponto. Então basicamente o vídeo vai ser explicando como é que eles funcionam e principalmente os poderes deles, até porque nós descobrimos, por acaso, nos últimos capítulos, que eles possuem uma expansão de domínio. Antes de continuar, deixem o like aí, comentem aí embaixo, inclusive se estão gostando desse formato de vídeo e tudo mais. Se inscreve no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. E pra quem não sabe, os demônios primordiais, inclusive o primeiro que foi aparecer foi lá no capítulo 64, literalmente o nome era Welcome to the Hell, Welcome to the Map. Foi quando o pessoalzinho foi lá parar dentro do inferno, literalmente, e então foi nos explicado sobre esses tais demônios com nomes de medos primais. Primais, primordiais são as mesmas coisas, tá, gente? E basicamente eles ficam nessas portas aí, cada um dentro do seu mundo, e eu tenho uma teoria um pouco interessante a respeito sobre cada porta e também o porquê que eles ficam separados e que tipo de mundo é esse que eles ficam. O primeiro que nos aparece é o demônio da escuridão. Sim, é um demônio primal, até porque tudo tem a ver com medos primitivos, escuro, medo de morrer e também o da senilidade, no caso, medo da velhice, até porque quando você fica velho, você fica feio e também morre. E até o momento que deu pra ver é que eles são extremamente fortes e poderosos, até porque, né, devido a ser um medo primal, todo mundo possui, até mesmo uma criança. Às vezes uma criança, por exemplo, não vai entender que uma arma pode matar e não vai entender como que funciona aquela coisa, mas ela tem medo de escuro, ela tem medo de fome e todo o resto. E o que dá a entender, pelo menos nesses últimos capítulos, é que eles são muito mais poderosos, inclusive, que a própria guerra, por exemplo. E até mesmo o próprio Chainsaw Man, no caso, o verdadeiro Chainsaw Man, o Pochita. E muita gente deve estar pensando agora no argumento de tipo, ah, mas o Pochita no auge talvez venceria o demônio da velhice ou até mesmo da escuridão. E é essa a questão sobre o auge. A própria demônio da guerra já teve o seu auge na Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas atualmente, mesmo ela estando bastante forte devido a todos esses acontecimentos que eles mesmos causaram pra deixar ela assim, ela não sequer chega perto da força do demônio da velhice, principalmente do auge que ela já teve nas primeiras guerras, que é completamente diferente para os demônios primais, eles estão sempre no auge deles, digamos assim. E é por isso, inclusive, que é muito difícil encarar esses caras de frente, porque a não ser que você seja também um demônio primal, enfrentar eles vai ser loucura, até porque eles são extremamente fortes e pior ainda, eles são fortes por muito tempo. Eles não têm essa tal queda de, ah, essas pessoas não têm mais medo de mim, logo eu perdi poder. Não, não. É como eles sempre estivessem no topo da cadeia alimentar. Inclusive, é por isso que o demônio da escuridão, por exemplo, nunca foi derrotado, inclusive pelo próprio Pochita, ele nunca foi consumido por ele. Mas agora indo pro prato principal, que é como funcionam os poderes deles. E principalmente cada um deles, pelo menos na minha teoria, possui o seu mundo, digamos assim, a sua expansão de domínio. Pessoas que assistem Jujutsu Kaisen vão entender essa piada. Basicamente já começando pelo demônio da senilidade, até porque é o mais recente que nós temos, e também foi mostrado ultimamente como funciona um pouquinho mais o poder dele. Resumindo e indo direto ao ponto, tudo que ele toca, ele pode deixar tão velho, mas tão velho que vira pó. Fora que a velocidade dele até o momento é incomparável, até mesmo pro próprio Pochita, até porque o mesmo, notando o tiro que ele ia levar da própria Ioro, não teve reação ou velocidade suficiente pra desviar, até porque tava muito rápido, e acabou sendo despedaçado. Beleza, ele tava ali meio distraído, né, foi pego desprevenido, quando literalmente acontece a mesma coisa com o demônio da senilidade. Sim, ele foi pego desprevenido, inclusive o mesmo, e pergunta olhando pra própria Ioro, dizendo, o demônio da guerra? Ah, então ela está me atacando, mas acha mesmo que conseguiria me matar com algo assim? E, inclusive ele mesmo diz uma coisa meio peculiar, falando, espero que o Chainsaw Man e o demônio da guerra cresçam o suficiente para ao menos serem capazes de conversar comigo. Cresçam o suficiente? Será que é por isso que ele mandou lá tanto o Denji quanto a Asa, no caso a Ioro, pro mundo da velhice? Lá eles não poderiam envelhecer e nem morrer até eles se tornarem maduros o suficiente para conversar com ele? Talvez. E outra pergunta que fica é, se o Denji tá lá no mundo da velhice, o que tá acontecendo com o Pochita com o corpo ali fisicamente? Mas enfim, agora meio que partimos aqui pro segundo ponto, que seria, entre aspas, expansão de domínio que cada um tem. E no caso, o demônio da velhice possui literalmente um mundo da velhice, onde vocês já viram nos últimos capítulos que basicamente não tem como envelhecer ou até mesmo morrer ali dentro, ou seja, você vai ficar ali eternamente até virar uma árvore. Sim, você vai virar uma árvore literalmente, se unir com a natureza e depois talvez você possa reencarnar no mundo real. E meio que agora parando pra pensar, todos os demônios primais provavelmente possuem aqui meio que a sua, entre aspas, expansão de domínio, o seu mundo, né? Por exemplo, o próprio demônio da escuridão, quando ele chegou, tava tudo claro, ele era o único breu ali. Mas então ele ativou alguma coisa, meio que trouxe toda a escuridão em volta de todo mundo e ninguém
ninguém poderia ver nada, enquanto literalmente tinha um monte de astronauta ali, meio que rezando pra ele. E meio que ali dentro, naquele espaço, naquele mundo da escuridão, talvez, possivelmente, já aconteceu isso lá no capítulo 64, que eu tô mostrando aqui pra vocês e a gente não percebeu, ele meio que seja o rei naquele espaço. Não tem como você enfrentar ele, tá tudo literalmente dentro do mundo dele. Assim como também tá acontecendo agora no mundo da velhice, lá com a Yoru e o Denji e etc. Mas enfim, seria basicamente essa a explicação de que todos os demônios primais, ou pelo menos todos os demônios mais poderosos, possuem, entre aspas, os seus mundos e por isso, inclusive, eles são separados por aquelas portas. Talvez meio que através daquela porta você acessa o mundo dele. No caso, isso literalmente lá dentro do inferno. E agora, parando pra imaginar, na verdade não é nem pensar, o próprio Pochita, se ele fosse um demônio primal, e a gente tem algumas pequenas peculiaridades nele que dá pra você dizer que ele seria sim um demônio primordial. Talvez não primordial, mas um tipo de demônio secundário, assim como, por exemplo, aconteceu com a Máquina. Pra quem não sabe, ela não é só o demônio do controle, ela é literalmente o demônio da peste, já que ela faz parte dos 4 cavaleiros. Então, talvez ele representasse o medo de não existir, deixar de existir, no caso. Talvez até medo do que pode vir depois da morte, já que ele tem literalmente um poder a respeito disso. Tudo que ele engole deixa de existir completamente, principalmente, né, no caso, os demônios. Mas, por fim, é isso. Imagine só o Pochita metendo uma, entre aspas, expansão de domínio pra cima do demônio da senilidade. Isso, obviamente, mais pra frente, futuramente, até porque ele tá extremamente fraco. Se bem que agora ele tem uma boa possibilidade de ficar extremamente forte devido ao próprio demônio da senilidade deixar ele consumir. E nós já vimos com o próprio demônio da boneca que ao consumir um demônio extremamente forte, você também fica ainda mais forte. Mas enfim, isso aqui só foi só uma teoria do que o Fujimoto pode simplesmente trazer aqui pra nós, já que possui diversos outros demônios primais e cada um teria o seu próprio mundo, então teria que ter muita criatividade pra fazer essa merda. Mas por fim, esse é o vídeo. Deixa o like se você gostou e também comenta aí embaixo se vocês preferem esse formato de vídeo e também se vocês querem que eu traga mais teorias aqui de Chainsaw Man, inclusive quais aí. Deixem aí todas as ideias que vocês tiverem. Mas por fim é isso, se inscreve e até a próxima.